Olá, me chamo Renato, sou coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade na Arquidiocese de Campo Grande e também formador regional da mesma pastoral no estado do Mato Grosso do Sul. Estamos aqui hoje para abordar o tema drogas, definição das drogas, as consequências, os efeitos. E primeiramente, então, vamos entender o que é a droga, como ela inicia, mas primeiramente a definição das drogas. Drogas é toda e qualquer substância, natural ou não, que altera a função do nosso organismo. Ou seja, como que nós nascemos? Nós nascemos tomando leite, se alimentando saudavelmente, e tudo aquilo que vai alterando o nosso organismo, ele pode ser considerado droga ou não. Por que os remédios são considerados drogas? Porque também o remédio, ele alterando a função do organismo sadio, ele é prejudicial ao nosso organismo. Agora, para tratá-lo, o nosso organismo, ele faz bem. Então, como que as pessoas acabam iniciando nas drogas? Nós temos muitos casos. São relacionamentos amorosos, amigos ou relações familiares. Então, os relacionamentos amorosos, às vezes as pessoas, elas têm uma decepção amorosa, uma tristeza, ou uma raiva, um ódio muito grande que também acaba levando elas às drogas. Por quê? Porque ela vai lá, ela conhece a droga, e a droga é uma substância que traz uma sensação gostosa para o nosso organismo, e no qual o organismo, ele aceitando isso, a pessoa depois provavelmente vai querer suprir essa necessidade novamente. Por quê? Porque ao fazer o uso das drogas, ela vai ver que ela esqueceu os problemas, só que isso tudo é um prazer momentâneo. É um prazer que logo vai passar o efeito das drogas e logo o problema, consequentemente, ele não vai desaparecer, E pelos amigos, a influência de amigos, Eu não costumo dizer que os amigos influenciam, mas que nós nos deixamos nos influenciar pelos amigos, O ciclo de amizade que eu estou vivendo, quais que são? São pessoas que estão bebendo cachaça todos os dias, bebendo a cerveja todos os dias, a pinga todos os dias, fumando maconha todos os dias, são pessoas que estão fazendo uso da cocaína todos os dias, pessoas que estão no meio das baladas todos os dias. Então, obviamente, eu vou acabar fazendo também o uso que essas pessoas estão fazendo. Por quê? Porque a droga, no começo, ela nos traz uma sensação. Ela vai nos dar uma sensação de prazer, de sucesso, de poder, de liberdade. Aí eu tenho uma admiração por aquela certa pessoa. Ou até mesmo no trabalho. Vamos pegar um exemplo diferenciado. Se no meu trabalho, às vezes, eu tenho aquela pessoa como se fosse uma pessoa muito importante para mim, uma pessoa que eu queira me espelhar nela, aí o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar da pessoa. Aí eu vou me tornando amigo dessa pessoa, eu vou tendo um carinho muito grande por essa pessoa. Acabo me tornando íntimo. Aí ao final das contas eu vejo que essa pessoa ela faz um exemplo da cocaína. E eu, por admirar essa pessoa, também vou acabar fazendo uso da cocaína. Por quê? Porque essa pessoa usa, ela pode me oferecer ou não, só que eu vou ver que para ela não está prejudicando tanto. Por quê? Porque ele consegue trabalhar, porque ele consegue socializar a droga com o mundo que ele vive, com o trabalho, com a família. Só que isso é apenas uma enganação. Essa enganação começa com todos. Geralmente é no início, depois com certos anos, com longos anos de uso, a pessoa ela acaba se perdendo. Por quê? Porque o organismo ele começa a se tornar totalmente dependente das drogas. Aí o organismo ele só vai pedir drogas, os nossos neurônios só vão pedir drogas. Então nos dá também a sensação desse início, da sensação de prazer. Essa coisa gostosa de estar fumando a maconha, que a hora que eu vou fumar maconha eu vou ter uma sensação diferente, a hora que eu vou ter usar a cocaína eu também vou ter uma outra sensação, a hora que eu ficar bêbado eu vou ficar desinibido, eu vou ficar uma pessoa mais extrovertida no meio no ambiente no qual eu estou se relacionando.
né? Fora a sensação de poder que a gente tem, de liberdade. São essas as sensações que as drogas nos trazem no começo. Então é muito bom ficar bem claro que elas nos traz no começo. Depois, com algum tempo de uso, o nosso organismo, como eu já disse, ele vai acabando se tornando dependente. É onde vem a dependência química, no qual o nosso organismo ele depende da determinada substância para poder, para poder nos relacionar, para poder nos conviver uma forma prazerosa. E também a gente pode perceber, né, que as pessoas ao longo do tempo elas vão se enganando e a gente percebe quantas famílias, quantas pessoas, né, que estão se estragando por este meio. E as drogas também nós classificamos elas como lícitas ou ilícitas, né? Lícitas são aquelas drogas que são permitidas por lei, né? E as ilícitas são aquelas drogas que não são permitidas por lei. Quais que são as drogas lícitas? É o cigarro, o álcool, os remédios, os estimulantes, né? Tem o chá, o café. Nós temos também, no nosso estado aqui, na nossa realidade, nós temos o tereré, nós temos também a Coca-Cola. Então é muito bom eu frisar aqui, uma pessoa que ela está se recuperando, né? Ela está numa recuperação de droga, do álcool, é muito importante ela não fazer o consumo dos estimulantes. Por quê? Porque vai começar a estimular ela. Ao invés dela estar procurando se acalmar o seu organismo, ela vai estar estimulando. Isso faz com que a gente chama de fissura, a pessoa acaba querendo procurar droga. Por quê? Porque ela começa a ficar ansiosa. Então acaba procurando. Então nós temos o cigarro, né, que ao longo da vida também vai nos proporcionar aí uma doença. O cigarro também tem mais de 4.000 substâncias tóxicas, né, nos causando também, prejudicando o nosso organismo, nos causando câncer e outras doenças, né, doenças respiratórias. Então, no caso e nossa parte física também. Nossa parte física é totalmente prejudicada pelo cigarro. O cigarro corrói algumas coisas, dependendo do organismo da pessoa. Se for um organismo que tem um sistema imunológico mais baixo, então a pessoa, com certeza, ela vai ser mais prejudicada em a curto prazo. O álcool também nós temos aquela sensação de como a droga é ilícita no começo, é tudo muito bom, mas depois a pessoa acaba se tornando um dependente, no qual nós chamamos o alcoolismo, que também é uma doença. É comprovado, né, que o álcool, assim como as outras drogas, também é uma doença, porque nos trazem substâncias que prejudicam o nosso organismo. Então o álcool, no começo, a pessoa ela vai se enganando, e ao longo da vida, ao longo do tempo também, ela, conforme vai se tornando alcoólatra, ela acaba perdendo a família, ela acaba acontecendo várias coisas, né? Fora acidentes, né? Quando a pessoa ela fica bêbada, totalmente fora de controle, ela vai acabando perdendo os reflexos, né? Então a gente vê muitos jovens, muito adolescente, que faz o consumo de álcool nas festas, fazem, né, dentro de casa e sai para dirigir ou sai para conviver com outras pessoas, e acaba acontecendo aquilo que a gente vê na própria mídia, a própria televisão nos mostra, né? Acidentes, né? Pessoas paraplégicas, pessoas tetraplégicas, pessoas doentes, né? Também o álcool também no nosso organismo ele causa uma doença, né? A cirrose. Então ele prejudica o rim, ele prejudica o fígado, né? Então a gente e fora essas coisas também prejudica a nossa memória, né? Os nossos neurônios. E também nós temos os remédios. Os remédios, como eu já disse, né? O remédio, você usando ele para tratar um organismo sadio, ele é muito bom. Agora, você usar os remédios como soníferos, como os tranquilizantes, que a pessoa às vezes ela sente qualquer dorzinha de cabeça, ou qualquer situação na sua vida de dificuldade ou problema, vai lá, vou tomar um remédio porque vai suprir essa minha necessidade, né? Vai dar uma tranquilizada.
mas esse a gente pode perceber também que é momentâneo, né? E a pessoa ela vai acabando se tornando também viciada nos remédios e vai, consequentemente, vai levando a uma dependência. Aí nós temos as drogas ilícitas, né? Nós temos algumas drogas. Começar pela maconha. Ela vem da planta cannabis sativa, né? Ela é fumada e ela nos causa também, ela nos prejudica a nossa memória, perda de coordenação, reflexo, né? A maconha também é uma droga que ela vai nos prejudicar ao longo do tempo, porque ela destrói os neurônios destruídos não são neurônios recuperados, então é importante nós sabermos também que ela atua no sistema nervoso central, assim como as outras drogas, né? Então a gente vai se tornando mais irritado, né? A gente vai se tornando mais uma pessoa mais agressiva, porque ela atua direto no nosso sistema nervoso central. E eu costumo também dizer que é uma das drogas muito perigosas, assim como o cigarro e o álcool. Por quê? Porque ela vai nos trazer uma consequência maior ao longo da nossa vida. E como nós vamos recomeçar a vida, às vezes com 45, 50 ou 55 anos de idade, uma vida profissional. Para Deus, lógico que a gente sabe que nunca é tarde, né? É um recomeço, mas para uma sociedade no qual nós vivemos, em busca de um emprego, em busca de uma qualidade de vida melhor, às vezes a pessoa com 50, 55 anos de idade já é tarde, né? Então a maconha, ela é prejudicial nessa questão, né? E a pessoa também vai ficando com a memória totalmente prejudicada, ela esquece das coisas, ela tem a facilidade, quando não está consumindo a droga, de ficar mais irritada, né? Assim como a pasta base também. A pasta base ela é um composto da cocaína. A cocaína é feita de ácido sulfúrico misturado com a querosene, que é onde se forma uma pasta denominada cocaína. Essa é a cocaína pura, né? E essa pasta também, depois ela é misturada com bicarbonato de sódio, com outras substâncias, até mesmo cimento, remédios, né, que daí eles fazem banho-maria, de uma forma que os traficantes, né, as pessoas que geralmente, né, no meio desses traficantes existem químicos, pessoas que são estudadas e sabem fazer essa composição, que denomina também na pasta base, né, que a gente tem muito aqui na fronteira da Bolívia com o Paraguai também. Então a gente tem essa pasta base da cocaína, que também ela tem mais ou menos o mesmo efeito da cocaína. E da pasta da cocaína também é extraído o crack, que é 5 vezes mais potente que a cocaína. A gente pode ressaltar que ambas essas drogas, vinda da cocaína, ela atua direto também no sistema nervoso central, causando euforia, né? A cocaína, um exemplo, nos causa a sensação de bem-estar, de sociabilidade. Isso é apenas no começo, porque depois que você se torna dependente, você vai ficando com medo, você vai ficando inseguro de estar no meio da sociedade. Isso lá com 8 anos de uso que a pessoa está fazendo, né? No começo é tudo muito lindo, tudo muito gostoso, você consegue assimilar o emprego, assimilar a família, mas depois com um certo tempo ela vai te prejudicando. O crack é com um tempo muito mais curto, assim mesmo, também como a pasta base, ela tem um tempo muito mais curto de dependência. Então a pessoa com a pasta base, um exemplo, a pessoa com algum tempo de uso, até mesmo alguns meses de uso, ela já está se tornando dependente. O crack da mesma forma, a pessoa às vezes com alguns usos, ela já está se tornando dependente. Então aí a pessoa fica difícil dela sair das drogas. Por quê? Porque essa droga ela tem uma potência tão grande, em curto espaço de tempo ela consegue fazer com que o organismo da pessoa se torne dependente daquela tal droga, né? E assim como o crack, a cocaína também. Aliás, como o crack, a pasta base também, eles nos causam sensações eufóricas, as pessoas ficam totalmente agitadas, ficam no meio aí das pessoas que fazem o uso das drogas, dos usuários, chamam de grilados, né? As pessoas ficam griladas, né? O que é essa grilação? A pessoa fica com medo, ela começa a ter alucinações, né? São drogas que causam também alucinações, as pessoas vê bicho,
né? As pessoas começam a ver pessoas onde não tem, né? Então é uma sensação que traz esse certo medo para essas pessoas. E no caso, elas começam a se isolar, começam a ficar totalmente sozinha, né? Fumando sozinha dentro do quarto, ou até mesmo as pessoas que não têm mais casas, que fumam na rua. Então elas fazem esse uso e começam a ficar a ter essas alucinações. Nós temos também o êxtase, né, que hoje as pessoas chamam nas festas, raves por aí, como bala, né? Então as pessoas ficam eufóricas, agitadas, né? E ela atinge diretamente os estímulos sensoriais, a pessoa fica predisposta ao sexo, ao carinho, ao toque, né? Então é muito bom a gente lembrar também para as mulheres, né? Que não tomem nada, assim mesmo também os homens, não tomem nada em outro copo, né? Não tome bebida de outras pessoas. Por quê? Porque se contém uma droga dessa dentro dessa bebida, as pessoas acabam sentindo essa sensação de predisposto ao tóxico, ao sexo, e acabam também fazendo coisas que não devem, né? Nós temos também o LSD. O LSD é uma droga, é um ácido lisérgico, né? Então ela é uma droga de potência muito grande, né? Que atua direto na nossa memória. Essa droga ela tem um poder de descolar o cérebro do crânio. É uma droga que nunca sai do sangue, né? Por ser o ácido. Então isso é bom, muito bom a gente lembrar também que para quem faz concursos, para quem pretende fazer concursos, se fizer um exame toxicológico, vai constar que fez determinado uso da droga, no caso LSD. Então é uma droga que também dá uma sensação alucinógena nas pessoas, né? E também nós temos a heroína. Logo, recentemente agora já descobriram a quantidade de heroína em São Paulo, né? A heroína também causa doenças infecciosas por conta da troca de agulhas, troca de seringas, as mesmas pessoas, várias pessoas fazendo uso da mesma seringa. Isso acaba causando as doenças infecciosas. E nós temos também as plantas alucinógenas, assim como chá de cogumelo, chá de lírio, né, e algumas outras plantas também que as pessoas fazem um chá, né, levando também essas drogas mais pesadas que eu citei, o LSD, o êxtase, as plantas alucinógenas, assim mesmo com a cocaína, pode nos levar a uma overdose, ao uso excessivo das drogas, né? Assim como as outras drogas também. Tudo aquilo que é em excesso para o nosso organismo, ele acaba se tornando prejudicial. Diante dessas drogas, nós temos os sinais que algumas drogas dão. Por exemplo, a maconha, ela deixa o dedo amarelado, a pessoa fica com os olhos vermelhos, os olhos inchados, a pessoa fica com a fala mais mole, com a fala, ela perde o reflexo. A cocaína, a pessoa ela fica puxando o nariz como se estivesse gripada, a pessoa fica com a pupila dilatada, né? Nós temos alguns sinais que dá para perceber se a pessoa fez uso das drogas. O LSD, o êxtase, são mais evidentes. Por quê? Porque a pessoa ela tem alucinação em cima de alucinação, são constantes a alucinação. Você vai perceber que a pessoa ela não está em si, né? Que ela não está sã. A cocaína, por mais que a gente fala também que ela é uma droga sociável, mas se você perceber, a pessoa toda hora está saindo para ir ao banheiro, né? Ou a pessoa ela fica agitada, ela não fica no mesmo lugar, ela não consegue se tranquilizar, né? A pasta base da cocaína, você pode perceber também que a pessoa ela fica com a boca queimada, a pessoa fica com os dedos queimados. E com algum tempo de uso de drogas, a gente vai percebendo fisicamente que a pessoa também ela vai emagrecendo, os dentes vão ficando podres, né? A pessoa ela não tem mais ela não tem mais o prazer de viver, né? A pessoa ela começa a se tornar, ela começa a perder o valor da própria vida, né? Por isso a gente gosta de trazer a família para esses casos. Por quê? Porque a família é muito importante na recuperação do dependente, por mais que ela está doente, porque o dependente por si, ele consegue levar 4 pessoas junto dele que se tornam codependentes. Quais são essas pessoas? Aquelas pessoas que estão mais íntimas, que estão mais próximas do dependente químico, aquelas que sofrem,
né, elas também precisam de uma recuperação. Então a família precisa dessa recuperação para quê? Para saber lidar com a situação do filho, do marido, da esposa, né, ou até mesmo dos pais. Então a pessoa precisa saber como lidar. E quais que são as formas que a gente costuma estar encaminhando essas famílias? Às vezes nós fazemos visitas à própria igreja, né, a própria pastoral, o próprio outro movimento, outra pastoral. Nós temos que fazer essa visita às famílias, né, ressaltar a importância da oração, né, e as formas também de recuperação, né, para que a família possa estar estimulando, para que a família possa estar também incentivando, motivando o dependente a estar procurando alguma ajuda. E nós temos as formas de recuperação, que nós temos as comunidades terapêuticas, nós temos os grupos de autoajudas, que dentro da pastoral, não só da pastoral da sobriedade, mas nós temos o AA, o NA, né, que são grupos que autoajudam a pessoa a ela se reconhecer que ela precisa de uma ajuda. Então nós temos diversas formas para a recuperação. Basta a pessoa querer, basta a família querer. E quero deixar bem claro que também, para que nós possamos alcançar uma vitória de uma dependência química, é preciso uma luta. Então não é fácil, nós precisamos lutar. Às vezes nós vamos lutar 20 anos, ou como vamos lutar um mês, um ano, mas o importante é nós lutarmos e nós perseverarmos para que a gente consiga alcançar esse grande número de recuperação desses dependentes químicos que estão na rua, que estão largados, para que eles possam ter uma vida digna e uma vida de caráter.